De volta com o Jornal Centro-Sul pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Como já informamos a você aqui no Jornal Centro-Sul, a vaga de vice-governador na chapa situacionista que está sendo negociada aí com os chamados partidos da base pode causar aí algum tipo de reboliço político no Piauí. A vaga de vice-governador para o ano que vem, que está bem pertinho aí, 2022, foi prometida ao MDB, mas o PSD, que também pertence à chamada base da situação no Piauí, reivindica o lugar. E, inclusive, aconteceu recentemente um encontro entre representantes do PSD, o Partido Social Democrático, que tem aí como um dos dirigentes exponenciais o deputado Júlio César e também o deputado Georgiano Neto. Os dois participaram de um encontro com o atual governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e o PSD manifesta o desejo de apresentar aí um nome para a vaga, para uma das vagas majoritárias. Como já está certo que o candidato da base governista atual é o secretário Rafael Fonteles, filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, mesmo partido aí do atual governador do estado, Wellington Dias, e o PT não abre mão de apresentar e de garantir aí uma presença de um filiado, no caso aí o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Sobram duas vagas majoritárias, são os cargos de vice-governador e o cargo de senador da República. O cargo de senador já é uma vaga natural, garantida para o atual governador, que precisa de foro privilegiado para enfrentar eventuais aí demandas na área do judiciário. Sobra então a vaga de vice-governador, que já foi prometida ao MDB, mas o PSD também quer uma dessas vagas majoritárias. No caso aí, também a vaga de vice-governador nas eleições do ano que vem, 2022. O assunto está sendo tratado por analistas políticos do Piauí como algo que pode causar aí pelo menos um certo constrangimento, se não um estremecimento, mas um constrangimento na chamada base governista. Nós estamos aí com a possibilidade de um contato agora direto com o jornalista Tony Rodrigues, que sempre faz análise, quando possível, aqui no Jornal Centro-Sul, e vamos saber como é que estão aí. Nós estamos aí com a possibilidade de termos aí o Tony Rodrigues entrando em contato com a gente aqui no Jornal Centro-Sul pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Tony Rodrigues, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, meu caro Erivan, satisfação falar com toda a população de Picos aí através do Jornal Centro-Sul. Um grande abraço a você e a todos. Bom, Tony, tem alguns assuntos e você fica à vontade porque você tem naturalmente aí o acompanhamento, inclusive do cenário nacional, mas duas perguntas objetivas. A primeira, você que está aí no front e conhece muito bem os bastidores da política piauiense, que essa busca aí de ocupar a vaga de vice, tanto pelo MDB, aliás, já teria sido prometida a vaga ao MDB, mas o PSD do deputado Júlio César também reivindica esse espaço. Essa é uma pergunta. Você acha que isso vai dar em alguma coisa, pode criar algum problema? E o outro assunto, Tony, que eu já adiciono para a sua apreciação, é que o governador do estado do Piauí agora parece que decidiu ser presidente da República. Ele só trata mais de assuntos nacionais. Disse que a vacinação em crianças deve acontecer a partir de janeiro. Como é que você avalia essa posição do governador interferindo aí numa decisão que é de âmbito nacional? Bom, primeiro vamos começar pela questão do PSD. Eu não acho que
que haja qualquer alteração na base caso o governo não atenda essa reivindicação do deputado Júlio César Lima, de ser o candidato a vice ou indicar o candidato a vice. A mesma coisa aconteceu com o MDB na eleição passada, quando foi prometida a vaga de vice ao deputado Temístocles Filho, que é o presidente da Assembleia, e na última hora o governador decidiu colocar a atual vice-governadora Regina Souza para fazer uma chapa pura, por conta exatamente do que ele entendia como fator preventivo devido aos vários episódios das eleições anteriores, que resultaram até mesmo no impeachment da então presidente Dilma Rousseff, de não poder confiar neste ou naquele líder político, de possivelmente ser alvo de algum tipo de traição. E o MDB era o partido do então vice-presidente Michel Temer, que fora vice-presidente da presidente Dilma Rousseff, que foi impedida de continuar no exercício do cargo. Então, foi prometido ao Temístocles, não deu. Aí passou para a Regina. Agora, se prometeu novamente ao deputado Temístocles Filho, que mantém um esforço muito grande, ele vem mantendo, pelo menos é o que nós temos conhecimento e acompanhamos, para exatamente ser o candidato a vice do secretário Rafael Fonteles, porque todos eles apostam pesadamente na utilização da máquina pública para tentar gerar um resultado político favorável ao candidato, muito embora ele não consiga avançar nas pesquisas. Mas o que eu acho mesmo que pode trazer uma nuvem negra para esse projeto político em andamento, meu caro Erivan e espectadores da TV, é exatamente o fato de que o secretário Rafael Fonteles ele não decola nas pesquisas. Todas as pesquisas ele aparece com a média de 18 a 22 pontos percentuais, porque aí a gente trabalha com a questão da margem de erro, onde ele aparece com 20 na média, eles projetam para 24 ou para 16, enquanto que os candidatos da oposição aparecem numa posição bem melhor colocados do que o Rafael Fonteles, que é o candidato do governo. O problema é que, como aconteceu em outra oportunidade, o governador vai oferecer até mais ou menos a metade do mês de janeiro, para que o Rafael consiga melhorar o seu desempenho. As próximas pesquisas serão determinantes. Ele vai ter que crescer alguns pontos percentuais para continuar na disputa. Não estou dizendo aqui que ele vai tirar o Rafael. Estou dizendo aqui que a ideia é que, se por acaso ele não conseguir avançar, haverá um novo processo de discussão dentro da base aliada para que haja a substituição do candidato. Isso já foi ventilado numa eleição próxima aqui em Teresina, quando o candidato do PT recebeu do governador a sugestão para renunciar a fim de apoiar um candidato, outro candidato de oposição. Ele não renunciou e amargou um quarto ou quinto lugar. Me parece que ficou atrás até de uma candidata que era completamente desconhecida. Não seguiu a orientação dele, governador. Então, o Rafael me parece determinado a seguir em frente. Mas o governador tem uma outra ideia, de oferecer a cabeça de chapa para alguém confiável de outra agremiação partidária. E aí ele disputando o Senado como candidato a senador e um candidato de outro partido confiável, há quem diga que seja o senador Marcelo Castro. Outros sugerem que essa composição teria Marcelo como candidato e ele do MDB, e aí, nesse caso, o PSD entraria com a indicação do vice. Mas é como eu estou dizendo, isso são especulações que surgem dentro do cenário negativo da candidatura de Rafael. E muita mentira. E agora mesmo eu estava vendo aqui num grupo aqui de WhatsApp aqui do estado do Piauí, aqui de Teresina, tudo mentira, dizendo que o Piauí foi o estado que mais reduziu a pobreza. Como é que o estado mais reduziu a pobreza? Nós temos 500 mil piauienses hoje, Erivan, vivendo na extrema pobreza. Nós tivemos um aumento de 300 mil piauienses imersos na pobreza de 2017 para o ano presente, por conta das políticas equivocadas do atual governo, políticas de endividamento do atual governo. Nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas necessitando fundamentalmente de programas sociais do governo federal. Era do Bolsa Família, depois para o auxílio emergencial, depois partiu agora para o Auxílio Brasil. Em torno de 62% da população piauiense hoje depende fundamentalmente, essencialmente, de programas sociais. Hoje nós temos uma situação de completo pavor das famílias pela falta de ações
providenciais na economia por parte do governo, que só toma dinheiro emprestado. Para que você tenha uma ideia, cada cidadão piauiense contemplado com qualquer auxílio de emergência, ele já tem que deixar R$ 160 para o pagamento da dívida pública do estado do Piauí, que hoje é estimado em 15 a 20 milhões de reais por mês. Você tira divide isso pelos 3 milhões e 200 mil piauienses e vai dar R$ 160 para cada piauiense. Então, o que você recebe de auxílio emergencial, seja do governo do estado ou do governo federal, já tem que tirar 160 em impostos e tudo mais, e aí o dinheiro perde completamente o valor para pagar o endividamento do estado. O estado hoje é o estado que mais deve em empréstimos tanto à União Federal quanto a bancos estrangeiros. Então é lamentável que o governo escore a sua política em mentiras. Lamentavelmente, mentiras.